Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo de número 3. A partir do versículo de número 7. 1 João capítulo 3, a partir do versículo de número 7. O mesmo apóstolo que em seu evangelho registrou as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sua oração sacerdotal, o objetivo do nosso Senhor de promover no meio do seu povo, a sua igreja, a unidade verdadeira, real, para a glória do Pai. Ele então, como apóstolo, ele escreve para as igrejas da Ásia Menor, igrejas sob perseguição, o desafio de viverem em unidade e promoverem a glória de Deus também através da comunhão. Ele escreve rebatendo argumentos de uma seita que mais à frente iria se organizar e ficar conhecida como chamado gnosticismo. E os ideais e os ensinamentos então são rebatidos biblicamente pelo apóstolo João, mostrando que nada daquilo que estes falsos mestres, com esse incipiente ainda inicial modelo futuro de gnosticismo apresenta, o que eles apresentavam, trazia então a ideia de um conhecimento mais profundo daquilo que aqueles crentes tinham recebido. E eles negavam a divindade de Cristo, negavam a obra do Senhor, eles promoviam divisão e não unidade. E o apóstolo João então ele escreve à igreja dizendo-se testemunha fiel, ocular do Senhor, e reafirmando as verdades do evangelho que ele aprendeu e que ele recebeu do Senhor, e que deveria então passar à igreja, edificar a igreja e construir verdadeira unidade e comunhão. No capítulo 3 então nós chegamos no versículo 7. O apóstolo João então diz: filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Observe então a forte apologia de João contra os mestres do engano, aqueles que estavam se colocando como verdadeiros mestres no meio do povo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nesta primeira sessão, então, o que é que nós temos? João adverte os crentes, e ele usa a linguagem que ele é peculiar como apóstolo e pai. Ele o chama carinhosamente de filhinhos, meus pequenos filhos. Não vos deixes enganar por ninguém. Ele adverte contra o perigo de seguir outro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, já havia advertido outros cristãos: ainda que um anjo descido dos céus, ou até nós mesmos, tragam para vocês um evangelho além do que vos temos pregado, seja maldito. João então trabalha para evitar que aqueles irmãos eles quebrassem essa comunhão santa. E ele afirma: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não é uma forma de salvação pelas obras aqui, o que João afirma e diz. E ele estaria contrariando todo o ensino do evangelho, e contrariando o conteúdo da sua carta, que aponta para a suficiência da salvação em Cristo. Mas que o fruto da justificação pela fé em Cristo é viver pela fé em obediência ao evangelho de Cristo,
que seria praticar a justiça, ou seja, viver atentamente cumprindo a palavra dele, assim como ele é justo. Uma referência àquele que justifica o crente, que o declara justo perante Deus, que imputa sobre ele uma justiça alheia, que não lhe pertence. Ele, o justo, é aquele que carrega os pecados do seu povo sobre si, não sendo pecador, e imputa-lhes a justiça que não lhes pertence, e sendo eles pecadores, os declara justos. Esta é a ideia aqui. E veja que ele está contrariando o ensino dos falsos mestres. Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Observe que no versículo 6, João diz: todo aquele que permanece nele, no Senhor, não vive pecando. Ele não está negando que o crente em Cristo ainda peca. Ele mesmo diz no início da carta: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Fazemos Deus mentiroso e a palavra não está em nós. Mas o que ele está observando aqui era o falso ensino daqueles homens que ensinavam que o pecado seria então o meio pelo qual, e este era o fundamento de uma doutrina gnóstica, de um conhecimento elevado superior. O pecado então ele iria destruir a matéria, o corpo que era ruim, para libertar ou resgatar a alma, o espírito desta prisão. Por isso que eles diziam: pequem livremente, façam o que vocês querem fazer. Não deem ouvidos à palavra desses apóstolos, eles não conhecem nada sobre o verdadeiro ensino que nós recebemos da parte de Deus. João então diz: todo aquele que vive pecando não ouviu, versículo 6, nem o conheceu, ou seja, não entendeu o que é praticar a justiça, viver humildemente com o seu Deus, como ensinou o profeta Miqueias, nem o conheceu, ele diz, ou seja, ele nunca conheceu o Evangelho. Ele sabe que a vida cristã agora é uma constante luta contra o pecado, mortificando o pecado e vivendo para a glória de Cristo. Mas aquele que pratica o pecado, versículo 8, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Viver na prática do pecado, portanto, seria, segundo o apóstolo, estar ainda amarrado ou aprisionado aos grilhões de Satanás. Porque quem vive pecando ou transgredindo constantemente a lei de Deus é aquele que desde o princípio vem cometendo pecado. Se vocês voltarem mais um pouco, vocês vão perceber que quando João ele aborda o assunto no início do capítulo 3, ele traz aquela definição clara a respeito do pecado que o nosso breve catecismo utiliza. O que é o pecado? O catecismo responde: o pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus e transgressão a ela. Versículo 4 do capítulo 3, ele usa este texto como texto basilar. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ele aponta para a obra de Cristo, que trouxe para o seu povo verdadeira comunhão com Deus, unindo-o novamente através do cumprimento da sua obra salvadora, libertando os crentes das amarras do pecado. Então o ensino daqueles falsos mestres trazia uma ideia totalmente distorcida, diabólica. E ele diz, quem pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E o Filho de Deus se manifestou justamente para destruir isto aí. Voltem para o versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, diz o apóstolo João, para destruir as obras do diabo. Ele vem para destruir a mentira, para anular a transgressão, para apresentar ao cristão um novo e vivo caminho.
E olhem que este caminho agora, que o Senhor Jesus Cristo abre para nós, através da sua obra redentora, nos proporciona caminhar e praticar aquilo que é justo. Ou seja, seguir o Evangelho. Obediência em amor àquele que primeiro nos amou. Ele vai dizer isso mais à frente no capítulo 5. Então, quando você caminha comigo aqui, você vai perceber as considerações bem pontuais e cirúrgicas feitas pelo apóstolo para tratar desse assunto, e onde ele vai terminar. Observem, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O cristão ainda é pecador, sim, salvo pela graça de Jesus. O cristão ainda pode pecar ou vir a pecar, transgredindo a lei de Deus. Sim, nós quebramos a lei de Deus diariamente, mas o cristão não vive imerso, submerso no pecado, que seria uma atividade prática. Ou seja, o pecado não é mais o seu estilo de vida, ou viver pecando não é mais o seu estilo de vida. O que os falsos mestres, eles diziam, não é bem assim. Veja que o discurso sempre é o mesmo, é semelhante ao da serpente no Éden. Não é bem assim que Deus disse. Existe algo que Ele não quer que vocês tenham conhecimento. Porque no dia em que vocês fizerem isso, seus olhos irão se abrir. A tentação sempre é a mesma. A tentação sempre para quebrarmos a comunhão com Deus e, consequentemente, a comunhão uns com os outros é a mesma estratégia utilizada por Satanás. Ora, diz o apóstolo, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele não vive mais na prática do pecado. Ele mudou a sua forma de enxergar o mundo, de compreender as coisas. Ele tem o conhecimento de Deus porque Ele mesmo o revelou. Ele tem o seu coração inclinado à palavra. Ele se entristece quando peca contra Deus. João então lembra tudo aquilo que lhe foi ensinado e que ele transmitiu para as igrejas. Nisto, aqui temos então no versículo 10, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe diferença? Existe. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E aí ele vai deixar isso de uma forma mais prática para a gente entender, para que não reste dúvida. Nem aquele que não ama a seu irmão. Então a expressão prática da justiça, ela fica mais clara. Ele toma por empréstimo um dos aspectos importantes da vida cristã, que faz oposição agora a esta prática pecaminosa. O ser humano com o pecado tornou-se egoísta, vaidoso, arrogante, partidarista, preocupado com os seus interesses, pronto a derramar sangue, se possível for, para crescer na vida e subir ainda mais. Mas o Evangelho então vem e transforma o coração, de forma que agora ele entende que foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Praticar a justiça, portanto, é vivenciar os valores do Evangelho da graça de Jesus. Isso inclui comunhão. Comunhão com Ele, consequentemente, comunhão uns com os outros. Nisto são manifestos. Irmãos, isso é muito claro. Veja aqui a oração sacerdotal de Jesus sendo expressa por palavras apostólicas, que nós seríamos conhecidos pela prática da justiça se amássemos uns aos outros e fôssemos um assim como Ele é com o Pai. Mas os filhos do diabo não andam assim, não amam ao seu próximo e não praticam a justiça, obviamente, que procede de Deus. Aí vem um questionamento: mas pastor, eu vejo muita gente que não é crente, que demonstra amor, que pratica boas ações, boas atitudes, boas obras ou boas ações para o próximo, sem buscar a glória de Deus, também não procede dele. Porque ainda que de certo modo traga alguma espécie de benefício, a motivação está errada. A motivação não é a glória de Deus, mas alcançar alguma coisa para si mesmo. Seja salvação, seja reconhecimento, seja um Nobel, não glorifica a Deus.
A questão aqui, ela é simples. Praticar justiça, que procede de Deus, envolve amá-lo sobre todas as coisas e, consequentemente, o nosso próximo, sem esperar receber dele nada em troca. A verdadeira comunhão passa a ser desfrutada assim, quando vivemos uns para os outros e exercitamos o amor uns para com os outros, sem esperar nada em troca. É tão difícil isso, porque por vezes na igreja nós sempre procuramos reconhecimento de alguma forma. As pessoas precisam ver como eu toco, ou como eu canto bem, ou como eu prego, e como eu uso as palavras, como eu estou pronto a servir. A gente sempre quer mais para a gente, mais reconhecimento. João não fala a respeito disso quando trata acerca do verdadeiro amor. Seguimos mais um pouco, e aí acompanhe agora a leitura a partir do versículo 11 até o final do capítulo 3. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Olhem só. A mensagem que ouvistes desde o começo é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Extremamente impactante a palavra que nós encontramos aqui, porque ela é muito pouco praticada por nós. Nós somos muito rápidos e hábeis no conhecimento da teologia, na compreensão das verdades doutrinárias da Bíblia, no seu assentimento intelectual. Nós conhecemos e falamos e argumentamos, mas em transformá-las em questões práticas, nós temos extrema dificuldade, nós temos muita dificuldade. Percebam que o que João fala claramente é: o que eu estou dizendo para vocês, vocês já ouviram faz tempo. Vocês ouviram aquilo que Jesus Cristo sempre ensinou. Marquem em João a carta e vamos para o Evangelho, capítulo 13, versículo 34. Na primeira palestra eu citei essa passagem rapidamente, mas nós não fomos até ela. Vejam que João 13, de 31 a 35, Jesus Cristo diz, João 13, de 31 a 35, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Ele está se referindo ao traidor, a Judas, o que não tinha comunhão com ele e por isso não tinha comunhão também com os outros apóstolos. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos,
ainda por um pouco estou convosco. Veja de onde Jesus aprendeu a palavra, filhinhos, a expressão. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mais adiante, João vai lembrar a mensagem que vocês ouviram desde o começo, é esta, que nos amemos uns aos outros. Notem que Jesus Cristo diz que os homens iriam conhecer os seus discípulos se estes fizessem aquilo que ele mandou, que amassem uns aos outros. Não pode haver comunhão verdadeira e real entre nós, irmãos, se nós não exercitarmos este amor. Lembrem-se, o amor não é um sentimento. Ainda que envolva as afeições humanas, biblicamente o amor é um mandamento. Você é ordenado a amar ao seu irmão. Esta não é uma condição que nós podemos escolher ou não. Ele diz que é algo que deve ser feito, assim como ele também decidiu nos amar por graça. Nós não merecíamos. Nós sabemos o que de fato merecíamos. E ele diz, assim como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. João então torna, e podem voltar comigo para a primeira carta, e diz que a mensagem do princípio sempre foi esta. Quando Jesus reforça e diz, um novo mandamento estou dando para vocês, a ênfase que ele coloca é importante, porque ela não nega aquilo que o Senhor sempre ordenou em sua palavra. Lembrem-se, nós estamos diante do legislador, o Senhor da palavra, Jesus. Ele não vem revogar leis, ele vem cumpri-las, ele conhece perfeitamente a sua palavra. De forma que quando João torna o assunto, ele vai buscar lá no princípio um exemplo de um filho de Deus e de um filho do diabo. Ele diz, vocês devem se amar mutuamente. Amemos uns aos outros, esta é a mensagem desde o início. Não aquela segundo Caim, versículo 12, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vejam só que interessante aqui essa colocação feita pelo apóstolo. Nós devemos nos amar uns aos outros, não segundo Caim, que era filho do diabo, que era do maligno, descendência da serpente, gerado da mesma mulher, da mesma mãe, do mesmo ventre, mas que praticou obras malignas. E por que ele assassinou o seu irmão? Por que ele fez isso? Aqui é uma distinção muito importante, nós precisamos considerar. O apóstolo diz, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vamos voltar no tempo e vamos para Gênesis 4. Esse é um texto por vezes incompreendido pelos cristãos quando leem a história do primeiro assassinato da terra, ou na terra, quando um irmão matou o outro. É Gênesis 4, a partir do versículo 1. Seus pais foram expulsos do jardim, do paraíso, o lugar das delícias, o Éden. Eles então seguiram, ficaram impedidos de comer da árvore da vida. O caminho da árvore foi guardado por querubins que guardavam com espadas aquele lugar. E diz o início do capítulo 4 que
Adão então coabita com Eva, com sua mulher. O versículo de número 1 diz que ela concebe e primeiro dá luz a um filho chamado Caim. A esperança escatológica dela, da palavra dada por Deus em Gênesis 3, capítulo 15, foi tamanha que ela fez a afirmação única em toda a Escritura quando se referindo a um bebê. Veja que em nenhuma outra parte da Escritura você vai encontrar uma mãe ou um pai dizendo: eu ganhei um varão, adquiri um varão, que era a estatura do homem perfeito, do homem completo. Ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela tinha a expectativa de que aquela semente prometida por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente e que promoveria o retorno ao jardim, havia se cumprido. A língua hebraica ainda sugere a provável tradução na expressão de Eva: adquirir um varão, o Senhor. Das duas formas ou dos dois modos, ela esperava a redenção, ela achava que estava próxima, mas depois ela dá à luz a outro filho, o irmão de Caim, chamado Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, e aquela esperança escatológica ela não se cumpriu. Aconteceu que, ao invés disso, ela notou os efeitos danosos do pecado, quebrando a comunhão até mesmo entre irmãos de sangue. E o primeiro assassinato, confirmando tudo isso. Acontece, versículo 3, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. As obras de Caim foram más e as de Abel justas. Então, normalmente os cristãos dizem: Deus rejeitou a oferta de Caim porque o coração dele não era puro. A questão não é essa aqui. Se nós formos olhar, Abel, ele é mencionado em Hebreus 11 como um homem de fé, e fé implica em confiar na palavra de alguém, no mandamento de alguém. A questão está em praticar ou não a justiça, ou seja, em obedecer em amor ao Senhor ou não, de acordo com uma ordem estabelecida por Ele. Se vocês voltarem um pouco mais, capítulo 3 diz que Deus, ele resolve o problema das vestes atrapalhadas de Adão e Eva, quando eles se viram nus e ficaram com vergonha. Eles enxergaram então o pecado em si mesmos. Versículo 21 diz que Deus cobriu Adão e Eva com peles. Um sacrifício precisou acontecer para que essas peles, elas não foram compradas num shopping, elas pudessem ter se transformado em vestes para Adão e Eva. O que por dedução lógica nós entendemos à luz do contexto e comparando contextos mais claros. Deus havia preparado e ensinado de que maneira, já ainda incipiente para nós, mas algo que foi praticado no decorrer da história dos homens, a forma que ele deveria ser corretamente servido e adorado agora após a queda, através do sistema sacrificial. O que foi que aconteceu no dia do culto? Caim fez o que era certo. Não, Abel fez o que era correto. O texto diz que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós encontramos mais adiante a formulação da lei mosaica também permitindo ofertas determinadas com frutos. Mas a questão aqui não era essa. Está muito ligado e próximo à questão envolvendo substituição, sacrifício, para que essa prática da justiça fosse aceita. Nunca algo que pudéssemos oferecer, mas um inocente morrendo no lugar do pecador e sangue alheio sendo derramado pelo pecador. Caim não fez o que Deus havia orientado, Abel fez. Eis a razão porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, o que rapidamente
ele reagiu. Versículo 5 do capítulo 4, ele ficou extremamente irado, seu semblante caiu. E o Senhor então disse a ele: por que você anda tão irado e com o semblante descaído? Se procederes bem, corretamente, obedientemente, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A questão aqui, irmãos, envolve obediência. Caim, então, demonstra a sua desobediência, primeiramente, quebrando uma ordem, um mandamento de Deus, algo estabelecido por ele, procurando fazer as coisas do seu jeito e, consequentemente, quebrando a comunhão com ele. Não seria difícil quebrar a comunhão com o seu próximo. E a sua ira toda, ela foi despejada sobre o seu irmão. Ele maquina tudo, ele vai para o campo com ele lhe tira a vida. Voltem para 1 João, eis a razão porque o apóstolo foi tão longe para falar como esta comunhão foi quebrada entre homens, até mesmo entre pessoas tão próximas, irmãos de sangue, e como é importante nós entendermos o que nos foi ensinado desde o princípio. Amar não é uma questão que podemos escolher se sim ou não amamos o nosso irmão. É um mandamento e cabe-nos amar. É obedecer e praticar a justiça segundo Deus. Não sejamos como Caim, versículo 12 do capítulo 3 de 1 João, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Notem. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Caim então ficou como uma figura emblemática da oposição e da reação do mundo contra o povo de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. De que maneira? João diz então no versículo 14: porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Percebam as conexões. A morte praticada por Caim, quando assassinou seu irmão, entra em seu coração, o domina, o corrói, o consome. Quando ele decididamente resolveu transgredir a lei de Deus, praticar o pecado que procede do diabo, aquele que vive pecando desde o princípio, transgressor da lei. De forma que quando João, ele afunila o seu ensino, versículo 15 ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Jesus Cristo, expondo a lei e mostrando como a exigência, o cumprimento da lei é altíssimo, ele diz que nós matamos o nosso próximo, não quando praticamos o ato físico de tirar a vida do outro, mas nós o matamos quando no coração nós já o odiamos. Tristemente, igrejas de Cristo carregam tantos assassinos, porque estes, não atendendo o mandamento de amar o seu irmão, não vivem em comunhão, e porque os odeiam, caminham assim como Caim. Existem cristãos em igrejas, e por ser pastor de uma igreja histórica, vivencio isso na pele, com muitos anos sentado nos bancos da igreja, cantando hinos dominicalmente, tomando a ceia, frequente e regular nos cultos da igreja, sendo dizimista, mas com dificuldades para perdoar e reconciliar-se com um irmão, às vezes gente do mesmo sangue. João então, ele traz a palavra com autoridade apostólica, e ele nos coloca em nosso devido lugar,
nos humilhando se nós estamos fazendo isso e ainda afirmamos ser cristãos. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E ele completa: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Fora ficam os assassinos. E aí nós às vezes pensamos que este tipo de homem é aquele que já matou várias pessoas. Um criminoso perigosíssimo e procurado, ou então encarcerado por anos. Nós podemos viver como assassinos se nós não perdoamos o nosso próximo, não amamos, mas vivemos sem nenhuma comunhão com ele. João está tratando isso de uma forma muito profunda. Ele está tratando e ele está mexendo com os alicerces da nossa própria fé, para que nós questionemos se de fato estamos em Deus, se sabemos verdadeiramente o que é conversão, o que é mudança de vida, o que é ter nascido de novo. É possível que nós estejamos na igreja e nunca tenhamos experimentado o verdadeiro e novo nascimento. Por onde ele passa, nós sabemos que passamos da morte para a vida, se nós amamos o nosso irmão. Se isso faz parte da nossa vida cristã. Nisto conhecemos o amor, versículo 16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele dá o tapa nas costas, ele diz: Deus te abençoe. Ele sabe que o irmão está desempregado, ou que o irmão está passando dificuldade, ou que o irmão está passando fome, e ele não faz nada para ajudar. É aquela triste realidade que vivenciada por nós, que às vezes tomamos café, almoçamos e jantamos diante da TV, vendo as piores desgraças. Terremoto matou 300 pessoas e eu lá comendo, bebendo, parece que não aconteceu nada. Uma igreja foi queimada na Nigéria no dia de Natal. Os cristãos estavam lá adorando, os terroristas entraram, trancaram todo mundo, queimaram a igreja, todo mundo morreu. E a gente ceando. Não há nenhum quebrantamento, nenhuma preocupação, nenhuma mobilização. É sobre isso que João está falando. Fechar o coração. Pergunta prática dele é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, não tem nada a ver aqui com em seus passos o que faria Jesus, não. É no Evangelho mesmo. Em viver o Evangelho e conhecer a Cristo e saber que Ele nos manda fazer isso e de verdade esta é a verdadeira prática da justiça. Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como nós precisamos muito mais disso. Aqui uma palavra importante para nós, enquanto igreja organizada, denominação histórica, somos presbiterianos. Precisamos ter mais cuidado com os nossos debates, com as nossas discussões, com a maneira como nós nos tratamos. Às vezes os engajamentos com os quais nós nos envolvemos, quer seja a mocidade ou qualquer outro organismo da igreja, faz com que a gente gaste muito tempo com ata, com leitura de ata, com aprovação de ata, com diretoria, com arrecadação, com tesouraria, e nenhuma ação efetiva e que funcione de alguma maneira. Cobrança, cobrança, cobrança e mais cobranças. E não o amor de fato e de verdade que nos leva a materializar aquilo que muitas vezes a gente fala, a gente ora, a gente canta, a gente diz crer. E nisto, versículo 19, conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se fizermos o que Ele nos manda, ainda que em nosso coração pese qualquer sentimento de acusação, sendo Deus maior do que o nosso coração
e conhecendo todas as coisas, Ele nos tranquilizará, porque de forma dependente e crente, nós estamos procurando caminhar com Ele, seguir os seus passos, fazer o que Ele nos mandou. Finalmente o apóstolo diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se fizermos o que Ele nos manda, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Conectem isso com a aplicação que ele fez sobre os atos e as obras de Caim. Porque não obedeceu o seu mandamento, não fez o que agrada a Deus. Nós devemos fazer ou seguir o caminho de Abel. Ora, versículo 23, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E novamente ele nos remete a João 13. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Jovem, crer em Cristo como seu Salvador e não submeter-se a Ele como Senhor, não é conhecer de fato o verdadeiro Evangelho. Ele nos chama a deixarmos tudo e segui-lo. Isso implica em tê-lo como nosso Salvador pessoal e Senhor da nossa vida. A sua palavra é a verdade e, portanto, nós devemos ouvi-la e obedecê-la. E o mandamento dele é este: criamos em Jesus, em seu nome, e nos amemos uns aos outros segundo aquele mandamento ordenado por Ele. Se fizermos isto, teremos a certeza de que Ele permanece em nós, que o conhecemos por conta do Espírito que Ele nos deu. A fé reformada, ela sempre humilha o homem, glorifica a Deus e revela a nossa total dependência de Cristo. A fé reformada que nós professamos como presbiterianos, porque bíblica, ela nos apresenta um cristianismo simples, mas poderoso, que, se vivenciado por nós da forma certa, fará com que nós experimentemos sempre, em meio às lutas, provações e aflições da vida cristã, tempos de refrigério na presença do Senhor. Nós não ficaremos espantados quando percebermos o ódio do mundo por nossa forma e estilo de vida, mas certamente nós entenderemos e saberemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque cremos em Jesus Cristo e amamos os nossos irmãos. O Senhor nos inclina o coração a esta doutrina maravilhosa. Nesta noite, nós gastamos um bom tempo aqui para que nós saiamos convictos de que comunhão dos crentes, a comunhão dos santos, a communio sanctorum, como termo teológico ele nos ensina, começa com a compreensão correta que temos do verdadeiro conhecimento de Deus. E isso certamente transforma as nossas estruturas, nos torna crentes muito mais sensíveis e próximos ao nosso irmão. Chegou o tempo e a nossa juventude precisa abraçar isso com força, com fé e dependência de Cristo. É comum em nossas igrejas agora, os jovens passam desprezando os velhos, quando a Bíblia diz: respeitem as cãs, os cabelos brancos. É
comum nós percebermos esta falta de amor e de interação com o nosso próximo, a começar na igreja, quando nós não valorizamos mais a nossa casa. Isso não pode terminar bem, mas pode sim, através desta mocidade, destes jovens que voltam para suas igrejas, através de atitudes muito simples, mas bíblicas, a diferença, que contagia outros. Você vai sofrer resistência, você vai ser zombado por alguns, mas certamente você vai impactar tantos outros, e vai se esforçar e buscar na dependência de Deus, fazer aquilo que de maneira tão simples, mas poderosa, Ele nos ensina, Ele nos diz. Este é o Evangelho. O Evangelho não é nada mais do que isso, senão seguir a Cristo, porque nós somos dele, obedecer a sua palavra, e Ele nos fala: amem a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ponto final. Se isto funcionasse, de fato, em nossa vida, como deve funcionar, se nós entregamos o nosso coração ao Senhor, e como Ele diz: filho, dá-me o teu coração, nós em humildade, reverência e temor, entregamos a Ele, certamente nós encontraríamos menos problemas em nossas igrejas, porque os problemas envolvem orgulho, vaidade, soberba, falta de fé, de confiança na providência de Deus. Nós temos, irmãos, o Evangelho, e a palavra diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, como é que nós vamos conseguir vencer o desafio de amar o nosso inimigo? Eu concluo citando para vocês um fato histórico recente do que tem acontecido na realidade de vida dos nossos irmãos do outro lado do mundo. Com o avanço do Estado Islâmico naquela região da Síria, um soldado militante do Estado Islâmico estava levando alguns cristãos presos, provavelmente para execução. De repente, os bombardeios, eles avançam e atingem justamente o lugar onde aqueles estavam, o soldado com cristãos, e o soldado foi atingido pelo bombardeio. Ele ficou quase morto. Aqueles cristãos poderiam ter fugido, mas eles ficaram. Eles tomaram aquele soldado, eles o levaram, cuidaram dele por alguns dias. Passados os dias, aquele homem acordou. Ele não entendeu por que aqueles cristãos resolveram permanecer e cuidar dele. A resposta simples daqueles homens e mulheres foi: o nosso Senhor nos mandou fazer isso. As organizações que apoiam e ajudam estes cristãos relatam que o testemunho deles a respeito de Cristo levou aquele soldado do Estado Islâmico à conversão. Se nós não temos capacidade de amar o nosso irmão, talvez a nossa reação numa situação semelhante àquela era: vamos aproveitar, pegar um pedrolho, como diz lá no Nordeste, e vamos esmagar a cabeça dele, terminar de matar, que ele iria nos matar. É o que muitas vezes passa na nossa cabeça. É o coração de Caim, não é o coração redimido e regenerado de Abel. Pensemos nisso, e que Deus nos abençoe e nos ajude na tarefa de vivenciarmos o que a Bíblia diz de fato a respeito da verdadeira comunhão, para que todos nós sejamos um, assim como Cristo, nosso Salvador e Senhor, é um com o Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta tarde, o desafio proposto a nós de estudarmos este tema, gastarmos tempo juntos, refletindo sobre o que a Tua Palavra nos diz, sobre unidade e sobre comunhão. Dá-nos, ó Senhor, a graça de vivenciarmos o que nos ensinas,
Dá-nos, ó Senhor, a graça de cumprirmos o mandamento, praticando o que é justo, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Ó Senhor, sem o teu auxílio e graça, não seremos vitoriosos nesta tarefa. Somos fracos, pecadores. Facilmente o nosso coração fabrica ídolos. Nós tendenciosamente somos soberbos. Somos egoístas. Tem, Senhor, misericórdia de nós e nos perdoa quando muitas vezes servimos na igreja por motivações erradas, pecaminosas. Perdoa-nos, ó Senhor, quando muitas vezes usamos os nossos dons para benefício próprio, buscando o reconhecimento dos homens, o louvor dos homens, e não a sua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, como jovens, a testemunharmos deste evangelho poderoso, evangelho da graça, que transforma o pecador, fazendo-o santo, inclinando o seu coração a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a si mesmo. Obrigado, Senhor, por este tempo e que possamos voltar para os nossos lares, nos prepararmos para o dia de amanhã com uma nova mentalidade, com uma nova disposição em te servir. Tudo isso para a sua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.